Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estudo orante da Palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 21 até o final do capítulo 2, versículo 52. Os dois acontecimentos, a apresentação de Jesus no templo e Jesus aos 12 anos que se perde nesse templo, é para nós uma oportunidade de mergulharmos na infância de Jesus com os elementos que Lucas traz a nós. De início, nós vamos já para o versículo 25, quando Jesus é apresentado no templo para se cumprir as leis das prescrições bíblicas, as leis de Israel. Um personagem que nos chama a atenção é justamente Simeão, o idoso, um ancião, mas esse ancião é um homem justo, piedoso, esperançoso, vivia da esperança de Israel ser consolado por Deus, e essa esperança consolava e movia o seu coração, mas era um homem cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava sobre Simeão. Você pode prestar bastante atenção que o Espírito Santo ainda não nos foi dado, mas o Espírito Santo, uma vez desejado, todo aquele que se faz temente a Deus, todo aquele que se faz temente à palavra de Deus, ele recebe a graça, a porção do Espírito. É assim que vive Simeão, impelido pelo Espírito Santo. E porque o Espírito Santo está nele, é que o Espírito Santo revela a ele os segredos de Deus, revela a ele os tesouros do coração de Deus. E é por isso que Simeão não vive na tristeza, nem no medo, nem no temor. Ele vive na confiança, porque ele é um homem consolado pelo Espírito. E mais ainda, ele é um homem conduzido pelo Espírito. Versículo 27 traz para nós essa expressão: impelido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, levado pelo Espírito, ele foi ao templo. O Espírito é aquele que nos conduz para a presença de Deus. O templo é o lugar da morada de Deus. Nós somos templo, o lugar onde Deus mora, mas esse templo é levado ao templo como lugar da morada de Deus. Seja o templo igreja, seja o templo o lugar onde eu me retiro para me colocar na presença de Deus. Quando eu venho fazer o meu estudo, é o Espírito que me impele. Ainda que outros espíritos não queiram me deixar, são os espíritos mundanos que me roubam, mas se eu me deixo ser conduzido pelo Espírito, o Espírito de Deus me conduz ao templo, me conduz à presença de Deus. Então ele foi impelido pelo Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito. E aí nós podemos perceber alguns aspectos do que é um homem impelido pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. Primeiro ele toma Jesus nos seus braços e louva a Deus. Um homem conduzido pelo Espírito, uma mulher conduzida pelo Espírito, é um homem de louvor. Ele louva, ele bendiz, ele agradece, ele engrandece, ele reconhece a presença de Deus onde Deus se faz presente, e ele encontra a presença de Deus onde Deus o impele. Então, um homem conduzido pelo Espírito é um homem do louvor. Um homem conduzido pelo Espírito, ele não teme a morte. Ele contempla a presença de Deus na vida, e a morte é a concretização daquilo que foi sua vida. Então ele vive a feliz expectativa do encontro do Senhor na vida, como também na morte. É assim que ele canta: agora deixai o vosso servo ir em paz, porque a tua palavra se cumpriu, a tua palavra está em mim. Porque meus olhos viram a vossa salvação. O Espírito nos dá a graça de contemplarmos a salvação de Deus, não é depois da morte.
Às vezes nós somos movidos por um medo, uma inquietação com a morte, porque não sabemos o que vem depois. Nós não sabemos o que vem depois se a gente não contempla em vida a salvação que nos é dada. Mas o Espírito nos dá a graça de contemplarmos com os nossos olhos a salvação de Deus que nos é apresentada, a salvação que Deus mesmo nos preparou. Um homem impelido pelo Espírito, ele profetiza. E aqui é muito importante observar a profecia de Simeão. Ele, com Jesus nos seus braços, ele primeiro diz: esse menino está destinado a ser um sinal de contradição, causa de queda e de soerguimento para muitos. Às vezes a gente acredita que profecia ou é só falar de coisas negativas, de desgraças, tragédias, ou aquelas profecias também meramente humanas, onde só vê coisa positiva, onde só vê fatores assim para deixar a pessoa animada. Mas profecia, na verdade, ela vem trazer a realidade. Esse menino vai ser causa de bênçãos, de levantar muitos corações, mas muitos irão também se opor a ele, e ele vai ser realmente sinal de contradição. Ser de Deus é provocar contradição. A palavra de Deus, ela provoca contradição. Há aqueles que vão acolhê-la, amá-la, mas há aqueles que irão rejeitá-la, desprezá-la. Há aqueles que irão acolher Jesus, aceitá-lo e amá-lo. Há aqueles que irão me acolher, ou aqueles que vão me querer bem, mas há aqueles que irão odiar, se opor, atirar pedras comigo, com você, com qualquer um que se põe em espírito de submissão a Deus, será um sinal de contradição. Aquela profecia para Jesus é uma profecia que é para nós. Por isso que Simeão está profetizando. E ele se volta para o coração da mãe e prepara o coração da mãe para aquilo que de fato é uma realidade. Mãe, uma espada de dor transpassará sua alma. Ele prepara a mãe, ainda com uma criança no colo, para que a mãe prepare para as provações. Nenhuma mãe deseja ver nada de mal acontecer a seu filho. Nenhuma mãe. Mas toda mãe precisa preparar-se para trazer no seu colo a bênção que é o filho, mas preparar-se também para uma espada. São as espadas de dores. Todas as mães enfrentam isto. É o filho que fica enfermo, doente, é o filho que vai crescendo, vai tomando seu caminho na vida. Tem coisas para os seus filhos que vão dar certo, outras coisas não darão. Ele terá êxito, mas também terá fracassos. Ele enfrentará muitas coisas boas, mas terá dificuldades. Mas às vezes nós preferimos fazer vista grossa. Queremos apenas contemplar ou fazer êxito. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Não. Todos passam por contradições na vida. Toda espada de dor fere o coração de uma mãe. Se Jesus, que veio para ser o nosso Salvador, ele vai ser uma espada de dor no coração da sua mãe, cada mãe precisa transformar suas lágrimas pelos seus filhos em união, em consolo ao coração de Maria. Maria, a Senhora das Dores, é um consolo para o coração de cada mãe. Ela sabe do que cada mãe passa, o que cada mãe sofre, o que cada mãe enfrenta por causa dos seus filhos, porque ela também experimentou desde cedo uma espada na sua alma. Nós estamos vendo Jesus sendo acolhido e amado, mas logo veremos que não vai ser assim. Até entre seus parentes, seus amigos, Jesus vai ser contraditado, rejeitado, desprezado, até chegar ao cume da crucifixão, que vai ser sua morte de uma forma tão dolorosa. Por isso, cada mãe carrega em si o consolo do Espírito, mas uma espada também de dor. Agora, essa espada não é para matar, muito pelo contrário. A espada de dor é para nos trazer vida e consolo em Deus. Maria é a Senhora das Dores,
mas ela é a Senhora consolada por Deus e que nos consola também em todas as nossas aflições. A segunda personagem do nosso estudo de hoje é também uma senhora idosa, anciã, a profetisa Ana. Ela está ali no templo, de idade avançada, ficou viúva depois de 7 anos de casada, tem 84 anos. E o versículo 37 diz que ela não se apartava do templo. Ela servia a Deus noite e dia com jejuns e orações. Bendito seja Deus se pudermos chegarmos a uma idade avançada sem se afastar de Deus nem das coisas de Deus e servindo a Deus com tanto vigor e disposição de alma, servindo a Deus com tanta disposição de vida. Uma pessoa com 84 anos que ainda tem força para viver a oração, para viver sacrifícios por causa do reino de Deus. E mais, era uma senhora idosa que louvava a Deus e falava de Jesus, anunciava Jesus. Jesus ainda era uma criança e ela já anunciava Jesus a todos que esperavam a libertação em Israel. Se Israel passava por períodos difíceis, Ana é aquela seta que mostra que a salvação de Israel ela virá de Jesus. Uma pessoa que é conduzida pelo Espírito, e Ana é também uma mulher conduzida pelo Espírito, ela encontra em Jesus a esperança e o consolo para todas as aflições humanas. Se Israel passava por momentos difíceis, nós também passamos, nosso país enfrenta, o mundo que vivemos também enfrenta, e precisamos mostrar para os nossos, para o mundo, que Jesus é o Salvador. Ele que é o consolo, Ele que é a esperança, Ele que é a salvação. Mas um aspecto fundamental que nunca falta numa pessoa que é impelida pelo Espírito é o que diz também o versículo 38. Ela louvava a Deus. O louvor, a gratidão, a ação de graças. Quem dera se nós chegássemos a uma idade avançada louvando e bendizendo a Deus. Hoje, ainda muito cedo, nossos jovens vivem da murmuração, da reclamação. Vemos muito cedo reclamando muito da vida e louvando muito pouco a Deus. O quanto nós precisamos da graça do Espírito para em nós impelir o verdadeiro louvor e ação de graças. A partir do versículo 40 do estudo de hoje, nós vamos observar como Jesus está crescendo. Ele ainda é criança, nos diz o versículo 40. Ele ia crescendo e se fortificava. Como? Cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava nele. Ora, é assim que nós deveríamos crescer, é assim que também devem crescer os nossos filhos, se fortificando. Quando a gente era criança, nossas mães compravam fortificante, para a gente ficar cheio de vigor, né? Não ficarmos desanimados, para não ficarmos sem alentos. Mas não basta tomar fortificantes da vida, não. Eles são necessários, uma boa alimentação. Eu vejo quanto mães se dedicam para procurar o melhor alimento para os seus filhos, mas fortifica o espírito dos seus filhos, como precisamos fortificar o nosso espírito. Nosso espírito precisa crescer fortificado pela graça de Deus, para que a sabedoria de Deus, para que a graça de Deus repouse sobre nós. E não há melhor maneira de se fortificar em Deus do que a oração, a contemplação e, sobretudo, a vida na palavra de Deus. Claro, isso vale a nossa vida eucarística e tantos outros elementos. Mas é fundamental ver como Jesus era criado. Ele foi criado na força da palavra. Era da palavra que ele era alimentado. Como seria bom se nossas famílias se reunissem ainda para se alimentar da palavra, para que a palavra de Deus fosse o elo, o alimento
porque não só de pão, não só dos alimentos desse mundo que nossa alma vive, mas é de toda a palavra que procede de Deus, e é dela que nós precisamos para crescer e se fortificar no Espírito. O versículo 48, depois de ter nos narrado tudo aquilo que foi a cena de Jesus que se perdeu dos seus pais, na verdade, não foi Jesus que se perdeu dos seus pais. Seus pais é que deixaram se perder do momento em que Jesus estava vivendo. É claro que não havia toda a clareza sobre qual era a missão de Jesus. Maria sabia que ele nasceu para ser todo de Deus. Mas é normal, até hoje, muitas vezes os pais não entenderem o que está acontecendo no coração dos filhos, o que está passando-se por dentro deles. Como Jesus vivia desde cedo voltado para uma missão que lhe esperava, agora com 12 anos, uma adolescente, e ele está em busca daquilo que é a sua missão. Por isso que no meio da festa, enquanto outros estão buscando tantas outras coisas, outros atrativos, ele estava ali focado naquilo que era a sua missão. E por isso que ele estava entre os doutores da lei, estavam entre aqueles mestres do templo. Mas a mãe diz: meu filho, o que nos fizestes? Eis que eu e teu pai andávamos à tua procura, cheios de aflição. Essa é a primeira espada de dor que transpassa o coração de Maria. A aflição da alma quando perde seu filho. É a aflição da alma que toda mãe sente quando perde um filho. Mas o perder não é só o perder porque o filho se perdeu para o mundo, não. Nossos filhos se perdem porque eles vão em busca do que lhes é próprio. O pior erro que pode acontecer para um coração de um pai ou de uma mãe é achar que seus filhos irão ficar para sempre com eles. Não, você gera a vida, cria aquela vida, mas ela não te pertence. No sentido de que é uma propriedade que nunca mais vai se apartar de ti. Por isso, muitos pais impedem filhos de crescerem porque não entendem que filhos têm sua missão no mundo. Cada filho precisa ser impulsionado para a sua missão. Isso já vai ser a primeira dor no coração de um pai, de uma mãe. É essa dor que Maria está agora também enfrentando. É a aflição da alma de uma mãe que vê um filho com 12 anos já se dirigindo para uma missão. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? A missão de Jesus é cada vez mais se ocupar das coisas do seu Pai. Quem dera, se nós não temos a missão de nos ocuparmos inteiramente das coisas do Pai, porque cada um tem suas ocupações, mas quem dera se desde cedo aprendêssemos a nos ocuparmos também das coisas de Deus. Porque não aprendemos a nos ocupar com as coisas do céu, é que muitas vezes hoje nos perdemos em nos ocuparmos com as coisas sagradas. Mas cada um na sua proporção deve saber se ocupar com o que lhe é devido e também se ocupar-se ou preencher seu coração das coisas de Deus. Quando nos dedicamos à palavra dele, é porque estamos ocupando a nossa alma, o nosso coração, o nosso tempo, a nossa vida das coisas de Deus. E Jesus crescia, diz o versículo 52, em estatura, sabedoria, e a graça de Deus estava com ele, porque é assim que ele crescia diante de Deus e dos homens. Nós queremos crescer não só em estatura, nós queremos crescer em sabedoria e graça, e é por isso que queremos viver a vontade de Deus. Sua mãe, aliás, volta no versículo 51, porque nos diz que Jesus era obediente e era submisso. A graça da obediência e da submissão é que nos coloca no crescimento da vontade de Deus. Pessoas desobedientes e que não são submissas a Deus e aqueles que lhes são superiores não crescem na vontade de Deus. Sua mãe guardava todas as coisas no coração, porque era a mulher da meditação e da contemplação.
Senhor, dai-nos a graça de crescer na intimidade do Espírito. Senhor, dai-nos a graça de crescer fazendo a Tua vontade. Senhor, dai-nos a graça de crescermos sendo fiéis a Ti. Que Teu Espírito Santo nos conduza, que Teu Espírito Santo nos dirija, que Teu Espírito nos ensine a fazer a vontade do Pai todos os dias da nossa vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.